Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal MSPI, Monte Seu Provedor de Internet. Aqui é o Gilson Barbosa e nesse vídeo a gente vai falar sobre quais equipamentos preciso para montar um provedor de internet. Então essa é uma pergunta que muita gente me faz, sobre qual equipamento devo comprar, o que eu preciso para montar o provedor. Então eu vou tentar ajudar vocês nesse vídeo, primeiro falando aí sobre com qual tecnologia você vai trabalhar, sobre o equipamento essencial para você montar um provedor, sobre os equipamentos aí necessários em cada tecnologia que você vai trabalhar e vou dar uma pincelada aí sobre qual marca escolher, né? Então, primeiro, com qual tecnologia você vai trabalhar, né? Existem aí 3 tecnologias disponíveis hoje, basicamente, no mercado. A primeira delas, a que eu gosto mais, é a tecnologia por rádio, né? Ela tem aí uma facilidade na montagem da rede e ativação de clientes. Então, no rádio é a tecnologia mais fácil de você ativar. Porque basicamente você monta uma torre, né, um POP que você vai enviar o sinal para o cliente e do outro lado você instala a antena na casa do cliente, né, no meio do caminho você não tem mais nada. Porém, ela exige um maior monitoramento por conta de interferências que podem ocorrer, né, são interferências aí da tecnologia mesmo, né, por ser por rádio, ela está no ar e pode sofrer aí interferências vindas de outras empresas, de outras antenas, né. Então você exige um maior monitoramento para conseguir entregar a maior velocidade possível em cada ponto de acesso seu. Existem poucos fabricantes hoje em dia de rádio, né? Mas você encontra bastante equipamentos usados, né? Com preços bem acessíveis, porque muito provedor migrou e está migrando para a fibra ótica, né? Provedores grandes provedores aí, e eles estão queimando aí os equipamentos praticamente, né? Estão vendendo equipamentos, já vi lotes de equipamentos de antenas a R$ 50, né? Então é muito barato e isso ajuda demais você porque a sua ativação se torna muito barata também e assim você consegue ser competitivo. E eu falo que o rádio tem um custo médio de ativação de novos clientes, então ele não é tão caro, mas ele tem um custo, né? Se você conseguir comprar os equipamentos usados, num valor bem acessível, esse custo cai bastante. Porém, se você comprar equipamentos novos, tem um custo bem considerável dependendo do equipamento que você for trabalhar. Já na fibra, via FTTH, ou seja, aquela fibra que você vai levar de ponta a ponta, né, do seu provedor até a casa do cliente, totalmente via fibra, ela já exige um maior conhecimento para iniciar nessa tecnologia, né? A fibra já tem mais detalhes, já é uma tecnologia que exige um maior cuidado para poder trabalhar com ela, né? Então você vai precisar de mais conhecimento, mais treinamento, mais capacidade técnica para poder trabalhar com ela. Eu digo que ela tem um risco de rua, né? Ou seja, você trabalha na rua, então você tem o risco de trabalhar no poste, você tem o risco de seus equipamentos estarem no poste, né? Então alguém pode, como ocorre em alguns casos, roubar seu equipamento, danificar seu equipamento, né? E outros aí, e dificilmente você vai saber quem foi, seja feito de forma, alguém que queira realmente estragar ou de forma acidental, né? Também ocorre, vem um concorrente, às vezes até a sua própria equipe bate o cabo ali, bate a escada no poste, quebra alguma coisa e você não sabe quem fez, né? Diferentemente do rádio que você sabe, né? Porque o equipamento está na sua torre ou o equipamento está na casa do cliente, né? Se estragou na casa do cliente, foi ele. Se estragou na sua torre, foi alguém de lá. Então o controle é muito maior. Porém, na fibra você consegue entregar velocidades muito maiores do que no rádio, né? E sem interferência, né? Então hoje na fibra aí, tem provedores entregando 300, agora a Oi, né? Tem a Oi entregando 400 MB, tem provedor entregando até 1 GB. Né? Obviamente que o cliente acaba não utilizando tudo isso e até por isso que eles entregam tanta banda, né? Mas a fibra realmente permite uma capacidade muito grande. Hoje no rádio, com a tecnologia que a gente tem hoje em AC, tem provedores entregando de 50 até 100 megas aí de banda máxima, né? Porém, está chegando aí a nova tecnologia AX, né, que é o Wi-Fi 6 aí, com uma frequência de 6 GHz, onde a gente vai ser possível entregar velocidades similares à fibra, chegando aí a mais de 10 gigabytes teóricos, né? Então, praticamente aí até 1 GB provavelmente será possível, né? Vamos aguardar o desenvolvimento e o desenrolar dessa tecnologia que já está saindo do papel desde o final do ano passado, desde o final de 2019 aí. Existem centenas de fabricantes no mercado, né? Sendo que muitos deles são de baixa qualidade. Então a fibra é a tecnologia do momento. O rádio, quando era o rádio, a tecnologia do momento, a gente via centenas também de empresas fabricando diversos equipamentos para a tecnologia rádio. Como a tecnologia do momento é a fibra, então os chineses lá estão que nem doidos, eles fabricam qualquer coisa. Então você vê centenas e centenas de caixas de OLT, ONU, conectores, splitters, vários equipamentos que são necessários na fibra de baixíssima qualidade, que com isso farão com que a tecnologia fique ruim, né? Com que não funcione direito, caia, tenha problema e assim muita gente vem até achando a fibra pior do que o rádio, mas é porque a pessoa trabalha de forma incorreta, né? Assim como muita gente fazendo rádio também, usando qualquer tipo de equipamento, né?
o custo de ativação do cliente costuma ser, às vezes pode ser menor ou igual a do rádio, né? E eu estou aqui, no caso, considerando somente o custo de ativação e não o custo de construção da rede. Uma rede de fibra ótica, ela tem um custo de construção bem alto, se você for fazer tudo corretamente, projeto, usando o cabeamento correto, caixa homologada, equipamentos homologados, ele tem um custo bem alto para a construção da rede, porém o custo de ativação ele pode ser similar ao do rádio, né? No rádio, normalmente, você vai precisar do rádio, né, em si, que é a antena com rádio é uma coisa só. Você vai precisar do cabo para levar da antena até, né, de cima do telhado onde está a antena até dentro da casa do cliente onde vai ficar o roteador, e mais o roteador, que hoje em dia é básico, né? Você não oferecer roteador hoje em dia não faz sentido nenhum. Já na fibra você vai precisar levar um cabo drop, né, que é aquele cabo mais fino de fibra da caixa de atendimento mais próxima até a casa do cliente onde vai ficar o roteador também. Então você tem um custo com esse cabo aí, né, que varia também, mas é mais em conta do que o cabo de rede, né? Porque o cabo de rede é cabo ele vai cabo, como é que fala? Metálico, né? Então ele tem cobre ali, então o custo é bem mais alto do que o da fibra, que é vidro praticamente. Então, além disso, você também vai ter o custo da ONU, que vai ser o equipamento que vai converter o sinal de fibra para Wi-Fi ou cabo de rede lá, né? Então pode ser um ONU com Wi-Fi ou não, e mais um roteador Wi-Fi se a ONU não tiver Wi-Fi, né? Então o custo de ativação da fibra, se você comparar com o rádio, ele costuma ser igual ou às vezes é menor, tudo depende da distância que o cliente está da caixa, do equipamento que você usa, enfim. Então eles são similares aí. Já na tecnologia via UTP, né, que é o cabo de rede, aí existem tecnologias PEC-PON, que é basicamente um equipamento, é uma gambiarra, né? O PEC-PON está sendo bem desutilizado porque chegou o metro no lugar, né? Porque o PEC-PON basicamente era o quê? Era uma placa que recebia a alimentação do cliente, né? O cliente que faz a alimentação. E esse PEC-PON, com ele você alimentava uma ONU, por exemplo, e alimentava também um switch, né? Então assim você atendia o cliente recebendo por fibra ótica e entregando para ele via cabo de rede e recebendo a alimentação dele via cabo de rede. Aí agora existe a rede Metro, que é parecida com o PEC-PON, porém é um equipamento só. Então eles colocaram em um switch só a entrada da fibra, a saída da fibra e a parte de switch de alimentação do cliente numa placa só. Então ficou bem melhor, vamos dizer, do que a gambiarra que era no PEC-PON. E também existe um outro que é via energia, coloquei aqui também, onde você alimenta via energia, a alimentação daí não vem do cliente, né? Mas ele vem lá da ponta da sua rede, né? do início da sua rede, onde você envia põe uma fonte de energia grande no cabo de rede e sai cascateando esse cabo via switch de um poste para o outro, né? Esse é o que está sendo menos utilizado hoje em dia, porque tem vários problemas, tem limitação na banda, né? Então você alimenta lá no começo da rede, normalmente é barra 100, né? No máximo 100 mega, e aí você tem 10 caixas, às vezes 20 caixas num braço desse de cabo, e aí essa banda não é mais suficiente, né? Já a rede Metro, daí você consegue, dependendo da placa, né? Tem algumas placas gigabit, enfim, mas aí você tem uma capacidade muito maior de uma caixa para a outra, né? Então essa rede exige um conhecimento menor para iniciar, né? É até menor do que o rádio, porque basicamente é uma rede física, né? E é cabo de rede. Então, cabo de rede, você fez o conector ali, não tem tanto segredo, né? E no caso do PEC-PON da rede Metro, você vai ter aí uma parte de fibra, né? Onde você vai colocar ou NU ou usar a placa Metro, onde você vai ligar uma fibra de uma caixa na outra, e o restante é no cabo de rede, que vai vir a alimentação do cliente, né? Então, tudo isso exige um conhecimento muito menor até do que o rádio, porque no rádio você tem muito mais configuração, né? Uma rede diferente, né? Do que na rede de UTP, né? Onde basicamente é tudo em bridge, tudo aberto, sem muita configuração para fazer. Também nessa rede UTP, você vai ter aí o risco de rua. O mesmo risco que você vai ter na rede de fibra, você vai ter na rede do UTP, que você vai ter os mesmos problemas, cabo na rua, caixa. Na verdade, você tem até um problema maior, porque no caso da rede de fibra, em FTTH, os equipamentos são passivos, ou seja, tudo que fica no poste não recebe energia. Automaticamente são equipamentos que normalmente não tem valor, apesar de ter pessoas roubando e tudo mais, mas o valor é bem mais baixo do que os equipamentos que você trabalhar com PEC-PON ou rede Metro, né? Que são placas energizadas que ficam no poste, e são placas mais caras, né? Então para alguém roubar é mais interessante para ele, pelo conta do valor, e pode sofrer queimas, né? Então essas placas podem queimar aí, pode dar um raio ali naquela região e queimar várias das suas caixas aí, né? Você consegue entregar velocidades médias, né? Então você consegue entregar velocidades mais altas do que o rádio, né? Dependendo do cenário aí, você consegue entregar planos
de até 100 megas ou mais, né? Dependendo do cenário do tipo de rede que você fez, né? Da configuração da sua rede, então você consegue entregar mais velocidade do que o rádio e menos do que a fibra, né? Porque ela é um híbrido ali, né? Ela é uma parte em fibra e uma parte em UTP, então basicamente é como se você pegasse uma fibra e através dessa fibra você pendurasse vários clientes, né? No caso do FTTH não, é uma fibra para cada cliente, né? Então essa é a maior diferença. É, outro problema que existe aí, né? Existem vários equipamentos que não são homologados e não são aceitos pelas concessionárias de energia. Então, por conta de ter essa questão de energizar os equipamentos que estão no poste, muitas concessionárias de energias não aprovam projetos feitos principalmente com PEC-PON ou com fontes que são fontes de uma amperagem alta, né? Além disso, algumas redes metro também já ouvi falar de concessionárias que não aceitam. Além disso, você também tem que avaliar o seguinte, né? Se você for legalizar uma rede metro, uma legalização de uma rede custa muito caro. Então, você passa um projeto, passa a informação do cabo, de que tipo de tecnologia, enfim, tudo que vai ser usado na rede. E se você resolver migrar para fibra, você vai ter que refazer esse projeto. Então, você vai ter um custo duplo aí, o que acaba não compensando, né? E só que a grande vantagem da rede PEC-PON, rede metro ou rede aí usando fonte de energia, é que ela tem um custo muito baixo na ativação do cliente. Então, assim, basicamente, se você vai ter o custo do cabo de rede da caixa até a casa do cliente, uma fonte na casa do cliente para ele energizar aquela caixa, né? Obviamente que você não precisa pôr em todos, mas sempre tem que ter no mínimo um ou dois, né? Porque se um desses clientes desligar ou tiver algum problema, ele vai deixar de alimentar aquela caixa, né? Então, você precisa dessa fonte e aí basicamente você já vai entrar com o cabo no roteador do cliente. Então, você não tem que ter um conversor, que nem no rádio, né? No rádio você precisa da antena que vai receber o sinal. Na fibra você tem que ter a ONU que vai receber o sinal, né? Fazer a conversão também. No caso dessa rede via UTP, não, você já vai entrar com o cabo direto no roteador. Então, o custo de ativação é muito mais baixo. Então, essa é uma das vantagens, uma das únicas vantagens até que eu vejo. Mas é possivelmente você começar com a rede dessa. Eu particularmente não recomendo, né? Eu recomendo você trabalhar ou no rádio ou esperar e ir direto para a fibra, se você tiver condição. Mas tem gente que começa também no UTP e depois vai migrando para a fibra, também é possível. Aí vai de você avaliar o que é melhor para sua região, para o seu cenário econômico aí, beleza? Bom, qual o equipamento é essencial, pessoal? Na minha visão, o equipamento essencial é um roteador MikroTik. Coloquei aqui na foto um dos mais bonitos e mais completos que a gente tem hoje aí, que é o modelo 4011 com Wi-Fi, né? Então ele é um modelo com 10 portas gigabit, porta de SFP para fibra e o Wi-Fi em AC. É um modelo bem completo, com um processador muito bom. Basicamente com o MikroTik ele vai ser o roteador da sua rede. Com ele você vai entrar a internet nele e vai compartilhar e controlar o acesso e a velocidade dos seus clientes a partir dele. Muita gente começa a rede até sem o MikroTik, o cara pega lá o próprio roteador dele básico lá e joga na rede sem autenticação, né, sem nenhum tipo de controle, porém você não vai ter controle de banda, não vai ter como controlar quem está pagando, quem não está, para bloquear, enfim, fica um negócio bem bagunçado. Então, o equipamento é essencial, né, para você que vai montar, dependente da tecnologia, seja fibra, seja rádio, seja UTP, é você trabalhar, né, desde cara com o MikroTik. Obviamente não precisa ser esse modelo, né, aqui é só uma ilustração, tem vários outros modelos bem mais básicos, você pode começar. Mas basicamente é isso, você tendo esse equipamento, esse roteador, você já vai ter tudo o que você precisa, né? Fora o essencial, né, que é esse equipamento, esse roteador MikroTik, talvez você precise aí de switch para interligar os equipamentos. Então, se você tiver vários equipamentos, você pode precisar de um switch. Lembrando que o MikroTik também é um switch, então se você tiver um MikroTik com várias portas como esse da foto, com 10 portas, então talvez você não precise de um switch. Talvez você também precise de um no-break, né? Então, se na sua região cai muita energia, né? Ou para evitar que numa queda de energia seus clientes fiquem sem acesso, o no-break é ideal. Você também pode precisar de servidores, né? Os servidores para fazer a instalação de serviço de monitoramento, sistema de gestão, né? E outros aí. Telefonia também, né? Sistema de telefonia. Porém, é possível fazer tudo isso na nuvem, então fica muitas vezes mais viável, né? Porque o custo para você manter um servidor, mesmo que seja uma máquina mais básica, né? Você tem custo de energia, tem várias outras implicações aí, e manter na nuvem é uma boa opção. E talvez você precise também de parte de telefonia, então dependendo aí de como for a estrutura do provedor que você está começando, você talvez precise de um PABX para poder, por exemplo, fazer gravação de ligação, um celular para fazer a parte de WhatsApp, enfim. Então esses são, o essencial é o MikroTik, o resto é opcional só para vocês terem ideia. E aí se você trabalhar no rádio, o que você vai precisar, né? Equipamentos básicos aí para trabalhar com rádio, né? Por que eu gosto do rádio? Basicamente você vai precisar de uma antena ou mais para fazer a função de AP, né? Que é a função de Access Point, para enviar o sinal para a antena dos seus clientes, né? Então aqui na foto está um
um Nanoloco M5 aí, muito conhecido, né? Inclusive você pode usar uma antena, muitas antenas de cliente, permite que você com ela atenda outros clientes, né? Ou seja, ela trabalha no modo AP, né? Você pode enviar o sinal com ela. E talvez você precise também de antenas para fazer ponto a ponto, né? Então, através desses ponto a ponto, né? Se você às vezes tem mais de uma torre, então você tem que enviar o sinal de uma torre para outra. E lá nessa outra torre é onde você vai colocar os APs, né? Que vão ser as antenas que vão enviar o sinal. Ou também às vezes você recebe o link de algum lugar distante. Então você precisa de um ponto a ponto, né? Duas antenas, uma direcionada para a outra, fazendo o envio desse sinal de um ponto para o outro, né? Basicamente é isso no rádio, né? Porém, existem alguns equipamentos extras aí, mas o básico é esse. Se você tiver um AP, né? Então, se você tiver um microtik para fazer o roteamento e um AP para enviar o sinal, seu provedor está montado, né? Vamos dizer, no mais básico seria isso. Aí alguns equipamentos extras que você pode precisar se você trabalhar com rádio. Você pode de repente precisar de um switch, né? De repente você tem lá várias antenas para interligar, então o switch pode ser uma opção. Você de repente pode precisar de outro microtik, né? Caso você, por exemplo, descentralize a sua rede ou roteie sua rede para facilitar a gerência e evitar alguns problemas de se trabalhar com a rede totalmente em bridge, né? Totalmente aberta. Então o microtik pode ser essencial. Pode ser essencial não, né? Pode ser um equipamento extra aí que você futuramente pode estar colocando. Você também pode ter no breaks, né? Então às vezes você tem uma outra torre, né? E aí você coloca o no break lá para evitar quedas de energia. Você também pode ter aí, colocar uma torre, né? Montar uma torre, né? Uma estrutura metálica para você fixar as antenas. Então às vezes você normalmente você pode começar com um cano só. Então você põe um cano ali básico e já põe a antena. Agora às vezes você precisa de uma altura maior, daí você precisa montar uma torre, né? Seja ela uma torre estaiada, né, que é aquela onde você estica os arames lá para ela se sustentar, ou seja uma torre autoportante, né, que ela se autossegura ali. Então às vezes pode ser necessário uma torre para você fixar as antenas numa altura mínima ou numa altura ideal, né, para que você tenha uma visão limpa, porque o rádio é muito importante que você tenha uma visão limpa. O seu cliente tem que enxergar 100% a sua torre e até um pouco mais para poder ter uma comunicação boa e efetiva e não ter problemas. E talvez você também precise de um rack, né? Às vezes você tem uma torre, pode ser que ela fique no meio do mato, né? Num lugar onde você precisa proteger os equipamentos, né? Da chuva, do sol, né? E manter eles ventilados também para não sobreaquecer aí. Então às vezes um rack externo aí seja um equipamento extra que você precise de acordo com o seu cenário. Já se você trabalhar com fibra, né? Na fibra de ponta a ponta aí, no FTTH, né? Fibra até a casa do cliente, basicamente os equipamentos básicos são: você vai precisar de uma OLT, onde com ela você vai enviar o sinal para as ONU, né, que vai ficar na casa do seu cliente. A ONU é o que vai converter na casa do seu cliente o sinal de fibra ótica para cabo normal de rede ou para Wi-Fi também, se já for uma ONU com Wi-Fi, né? Senão ele converte para cabo de rede e aí você vai ligar um roteador Wi-Fi nessa ONU. Você vai precisar também de cabos para levar o sinal ótico da OLT até o seu cliente, passando pelas caixas de emendas e caixas de atendimento. Então você vai precisar de cabos para fazer isso, né? E aí existem centenas de cabos diferentes, com quantidade de fibra dentro dele que muda de um cabo para o outro. Existem também especificações desse cabo, né? Existe cabo que é para ser sustentado numa determinada distância, outra para ser sustentado numa distância menor, enfim. Você também precisa de caixa de atendimento, né? Então essas caixas são instaladas no poste. Dentro dela tem splitters aí que vão dividir o sinal ótico para atender o cliente. Então em cada caixa ali você pode ter um splitter dividindo, por exemplo, ele entra e aí você consegue ligar 8 clientes, né? 7 no caso, né? Porque um vai dar continuidade na rede para a próxima caixa, por exemplo. Então existe um para 8, um para 16, né? Então são vários tipos de caixas aí também no mercado, são centenas e centenas de modelos. Existe também, provavelmente vai ser necessário também caixas de emenda, né? Para você, esse cabo em alguns pontos você vai ter que emendar ele, né? Emendar ele para poder dar continuidade nele, né? Porque dependendo da distância que você passar o cabo, você tem que emendar ele, porque o cabo tem uma bobina, por exemplo, às vezes tem 1, 2, 3 km, e aí quando você passar esses km ou por algum outro motivo, você vai ter que cortar esse cabo, e aí você vai ter que emendar ele para dar continuidade nele, e aí você tem que pôr uma caixa de emenda para isso. E você também vai precisar de ferragens e acessórios, então você vai precisar de ferragens e acessórios aí para fixar, segurar e ancorar o cabo e caixa no poste. Então tudo isso aqui, o cabo, as caixas de atendimento, caixa de emenda, você precisa de ferragens e acessórios para acomodá-los aí, beleza? Bom, e por último, os equipamentos para quem vai trabalhar com rede UTP, né? A rede aí via cabo de rede, seja na PEC-PON, seja na rede metro, ou seja via fonte de energia, né?
Então, os equipamentos básicos para você trabalhar com uma rede dessa você vai precisar de um conversor ou um MikroTik que aceite, né, envie o sinal de fibra ótica, onde você vai ligar nele, se for um MikroTik, um módulo SFP, e esse módulo vai enviar o sinal de fibra ótica para a primeira caixa, né? E a partir daquela primeira caixa você vai enviar para as demais. Por exemplo, se for uma rede metro, você trabalha dessa forma, né? Se for uma rede de energia, de PoE, de fonte de energia, você não vai precisar desse conversor, né? Porque no caso já vai sair por cabo de rede, então você já vai ligar direto na RB que você já tem lá hoje. Além disso, a sua RB que você já tem lá hoje, se ela tiver entrada de fibra, você usa a mesma RB, né? Não precisa de uma RB separada só para isso. Se for PEC-PON, aí já existem vários cenários, né? Apesar de PEC-PON já estar aí meio descontinuado, né? Quase morto, extinto, existem alguns cenários ainda, onde o pessoal trabalha com ele. Então já vi cenários, por exemplo, onde a pessoa usa uma OLT, então ela envia o sinal via OLT, né? E aí ele coloca uma ONU em cada caixa, né, da rede dele PEC-PON, e depois de lá ele sai por cabo de rede, né? Então aí no caso, se você for trabalhar dessa forma, você vai precisar de uma OLT também. E se você trabalhar também, outra forma de trabalhar com o PEC-PON é você usar vários conversores de mídia, que são conversores que vai converter o sinal de UTP para fibra ótica. Então você vai pôr uma ponta em um provedor e outra ponta lá na caixa do PEC-PON. Você também precisa de cabos, né? Então para levar o sinal ótico, seja da OLT aqui no caso, seja do conversor, né, até a caixa de atendimento, seja essa caixa PEC-PON, metro ou apenas um switch, né? Se for apenas um switch, se sua rede for energizada, aí você vai precisar de cabos de rede normal, né? Vai ser um cabo de rede, porém o ideal é que seja um cabo blindado para que ele dure mais no tempo, né? Porém esse tipo de cabo custa mais caro e são bem visados para roubo. Você também vai precisar das caixas de atendimento, então essas caixas vão ser instaladas no poste. Então aí eles podem ter vários tipos de equipamento de acordo com a tecnologia que você for trabalhar aí, né? Seja, por exemplo, ela pode ter um ONU, pode ser uma placa rede metro ou pode ser um switch se for rede energizada, ou pode ter mais disso tudo junto, né? E sendo que tudo isso é energizado pelo cliente via UTP ou também pode ser energizado por uma fonte lá no começo da rede, né? Se for assim que você for trabalhar. E também você vai precisar de ferragem e acessórios para fixar tudo isso e segurar tudo isso no poste, né? Então você tem que ter ferragem de acessórios aí para ancorar o cabo, segurar essas caixas aí no poste com o tempo, né? Beleza? Bom, e por fim aí, né, vamos falar sobre qual marca escolher, né? Então vou mostrar algumas marcas aqui que eu conheço para vocês terem uma ideia aí, né? Então se você for trabalhar com rádio, minha recomendação é que você trabalhe com a Ubiquiti, que é a que se mantém mais atualizada na questão dos rádios, né? Inclusive eles são as que mais vendem rádios no mundo, né? Inclusive para a parte de Wi-Fi empresarial, né? Eles dominam esse mercado hoje em dia. E na parte de rádio outdoor, eles são as únicas que se mantêm lançando novos produtos, né? A MikroTik também tem vários produtos para a parte de rádio, porém eles têm deixado um pouco de lado, né? O foco realmente da MikroTik, o que eu mais recomendo usar deles, é realmente a parte de roteador, né? Então a parte de roteamento deles não tem outra igual, né? Mas a parte de rádio deles tem vários rádios bons, vários rádios que atendem, mas ainda assim eu recomendo a Ubiquiti. E existe também aqui no Brasil a Intelbras, né? Que tem vários rádios aí, porém a Intelbras eu particularmente não recomendo. Vi já várias pessoas tendo problema com eles, inclusive até em roteadores não recomendo. Pelo menos no que eu trabalhei até então, não era uma marca muito confiável, dava muito problema. E na parte de rádio outdoor, né, que é para você trabalhar com internet via rádio, eles pararam no tempo. Eles não se atualizaram para a linha C, então eles só têm equipamentos da linha N, né, da linha N ainda. Então eles praticamente abandonaram, né, vamos dizer assim, a questão dos rádios. Eles mantêm ainda a venda de rádio, porque existem algumas aplicações que eles vendem, né, para ponto a ponto de câmera, por exemplo. Mas para a parte de provedores, eles estão bem abandonados. Já se você for trabalhar com fibra, a Ubiquiti também tem equipamentos de fibra ótica, né, então eles têm OLT, ONU. E eu, apesar de nunca ter utilizado, mas pelo que eu vejo falar e pelo que eu verifiquei, é um dos mais fáceis de se configurar, né? Assim como toda a linha da Ubiquiti, ela facilita muito a configuração. A parte de fibra deles também é bem fácil. Existem outras marcas aí que a parte de configuração, né, para você configurar o LT, para você configurar os equipamentos no cliente para funcionar corretamente, ela é bem complexa, feita através até de linha de comando e softwares pagos, né? Então a Ubiquiti nessa parte de fibra, ela tem se destacado aí pela facilidade, né? Inclusive tem vários equipamentos deles já homologados no Brasil.
Existe também a Microtik na parte de fibra, porém não tem equipamentos para atendimento de cliente. Então eles não têm OLT, ONU, nada disso. Mas eles têm vários conversores, né, módulos, aliás, módulos SFP. Então, para você ligar de um Microtik na outra, fazer um ponto a ponto, é bem interessante você usar o Microtik para isso. A Intelbras tem uma linha de fibra ótica aí, então ela tem OLTs, ONU, né? Mas eu particularmente não tenho, nunca trabalhei com eles, então não sei dizer para vocês se é bom, se não é, né? Eu vejo bastante gente usando, né, os equipamentos deles, né, principalmente por ser nacional, né, ter parcelamento e tudo mais, muita gente utiliza. Existe também a Fiber Home, que eu conheço só de nome também, mas vejo muita gente utilizando Fiber Home. A TP-Link também entrou no mercado aí de fibra ótica, então eles têm, se eu não me engano, o OLT e o ONU. Inclusive a ONU deles é compatível com várias OLTs, né? Porque tem essa questão também de compatibilidade, uma marca às vezes não é compatível com a outra, enfim. Mas eu vejo bastante gente usando o OLT e principalmente o ONU da TP-Link. E existe também a Multilaser aí, a Multilaser entrou, se eu não me engano, eu esqueci o nome da marca que eles trabalham, mas eles têm uma linha aí voltada para fibra ótica, diversas OLTs e ONUs aí. Lembrei aqui, né, dei uma pesquisada, a Multilaser eles têm parceria com a ZTE. E para você que for trabalhar com cabo de rede, o TP, existe aí a Microtik, que pode te auxiliar na questão de ponto a ponto, como eu falei, né? Então, para envio do sinal, para a primeira caixa, para fazer algum ponto a ponto, você pode usar a Microtik. Existe a Volt. Eu particularmente trabalhei com a rede da Volt de fonte energizada, né, onde você alimenta no começo da rede, e tive muitos problemas. Não recomendo, mas estou deixando aqui para vocês, porque é uma marca que tem, se eu não me engano, placas de rede metro, placas de rede PEC-PON aí. E a Computec, ela também trabalha nessa linha aí, é uma empresa nacional aí que trabalha nessa linha de PEC-PON e rede metro. Também não tenho conhecimento e uso dos equipamentos da marca dele. Muita gente que vai trabalhar com o TP, principalmente, e fibra, traz muita coisa da China, muita coisa sem homologação, que dá muito problema, sabe? Então eu particularmente não recomendo, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre quais equipamentos são necessários para vocês estarem montando o provedor. Fico aqui à disposição. Aquele abraço, valeu, até mais.